Muito boa noite a todos. Que nosso Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais, coordenadores da atividade da 15ª União Regional Espírita, envolvam-nos em sua paz. Dizemos da nossa alegria, da nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos participando presencialmente, mais próximos deste momento festivo, porque toda atividade espírita é de fato um momento de muita festa espiritual, um banquete espiritual que nos é proporcionado para atender as nossas demandas como espíritos imortais que somos. E gostaríamos então de recuar no tempo para refletirmos sobre uma experiência educativa de alguém que viveu a experiência carnal qual nós outros, nesta hora em que estamos mergulhados no corpo físico. Ele era jovem, um jovem europeu, estava por volta dos 20 anos, era de uma família algo abastada, não com recursos tão significativos, mas que proporcionava algum conforto material. A sua família havia investido na sua formação profissional e ele dedicava-se aos estudos com bastante comprometimento, com muita dedicação. Mas na segunda década daquela sua experiência reencarnatória, seus olhos se veem cegos. E então as trevas dos olhos carnais fazem-no experimentar uma experiência educativa que lhe poderia aquilatar valores perenes de sabor imortal. Este jovem Joseph, mais tarde, depois de 2 décadas, portanto, aos 40 anos, passará por uma nova experiência educativa daquela reencarnação. Uma enfermidade lhe acomete de imediato, e além dos olhos trevosos, também a sua capacidade auditiva é perdida. Estava cego e surdo. Todo o seu contato com o mundo exterior se daria pelo meio tátil. Imaginemos aquele jovem com um futuro promissor e de repente parece que os seus sonhos se desvanecem. Parece que as esperanças e as alegrias depositadas pelos pais se tornam um tormento, mas não para ele. Joseph, em momento algum, queixou-se daquela prova e expiação. Era um filho muito dedicado, uma pessoa dotada de uma meiguice muito particular, e em momento algum se ouviu qualquer murmúrio da parte dele. Aos 50 anos, no ano de 1845, seus despojos físicos são levados à terra. Joseph estava liberto daquela matéria, daquele corpo, cego e surdo. Mas a sua recepção calorosa na dimensão espiritual da vida dava conta de que fora exitoso. 18 anos após, uma contemporânea que viu o seu desafio existencial, não porque quisesse especular, mas querendo entender qual seria a lógica daquele desafio, como explicar o problema do ser, do destino e da dor. O que justificaria que um jovem com todo um futuro promissor, de qualidades morais, com intelecto destacado, com uma docilidade própria,
padecesse um desafio existencial de tal porte, como se justificar? Era este o seu interesse, compreender a justiça divina. E então o próprio Joseph retornará pela via do intercâmbio mediúnico para narrar a causa da sua condição existencial e para dizer que a experiência da cegueira corporal não fora pela primeira vez, mas por motivos diversos e em condições morais e espirituais já em ressignificação. Ele dirá na sua narrativa, pela médium que o recebe, que ele já havia sido cego um século antes, mas por outros motivos. Ele havia, na sua juventude, aos 30 anos de idade, já consumido ao extremo e praticado todos os excessos que a vida material pode engendrar. E depois de consumir as suas forças vitais, desperdiçando-as pelas viciações, então se vê cego. Mas juntamente com aquela cegueira que acometia o seu corpo, surgiu nele uma postura diante da vida bastante arredia. Quando se vê cego, impossibilitado de dar continuidade às suas dissipações, ele se coloca em revolta. Afinal de contas, por que ele cego? Deus não existiria, Deus não seria bom. E alguns anos de convivência com este espírito, que estava numa condição de rebeldia, de maltrato dos seus entes queridos, dos mais próximos, dos que o atendiam, e ele vai se fartando daquela condição, até que no ato de rebeldia extrema, ilude-se, imaginando que, matando o corpo, extinguiria a vida. E então tenta se evadir pelas vias do suicídio corporal. Mas qual não é a sua surpresa ao deparar-se, após a morte física, com a vida exuberante, a vida imortal? Já não tinha mais o corpo, mas curiosamente parecia ainda cego. Ora, mas se não tinha mais um corpo cego, o que justificaria a sua cegueira espiritual? E naquela sua rebeldia íntima, naquelas trevas, nas suas exprobações, na sua violência, passam-se muitos anos. Um tempo que ele não consegue dimensionar, de angústias profundas. Até que um determinado momento, ele imaginando estar sendo punido por Deus, reconsidera. Mas se Deus é capaz de punir-me com esta pena, quem sabe, com tanto poder, ele não poderia me abonar. E ora com fervor. Se Deus existe, ele há de estar em algum lugar. Há de me escutar. E naquela prece que faz de todo o coração, passa a escutar uma voz que lhe diz: não, as penas não são eternas. O sofrimento há de ter um fim. Então ele se nutre de esperanças superiores. Ora com mais fervor: meu Pai, ajuda-me. E as trevas vão se desvanecendo e apresentam-se a ele as entidades espirituais benfeitoras que já o acompanhavam sem que ele pudesse vê-las. E quando se depara com aquela presença amiga da equipe espiritual, ele chora de uma emoção, de uma consolação profunda. Afinal de contas, as penas não são mesmo eternas. Poderia haver a oportunidade
de refazer-se. Então os benfeitores amigos lhe dizem: estás arrependido? E ele diz: seguramente que sim. Mas não basta o arrepender-se, dirão os benfeitores amigos. É preciso reparar, sacar a oportunidade educativa que representa a vida física de si. É tirar de si a oportunidade de progredir. Agora é hora de retornar às vestes carnais. Mas naturalmente que quando malogramos, quando passamos sem êxito por uma experiência e fazemos uma tendência a partir de uma experiência de aprendizagem, ali se fixa uma matriz comportamental. Então voltará à vida corporal, mas terá a tendência de querer evadir-se. E para fixar a aprendizagem e provar o aprendizado feito, será necessário passar por uma experiência semelhante àquela que se perdeu. Então Joseph Maître vai nos contar da sua experiência reencarnatória sob tal personalidade. Agora sim para vocês. Nesta narrativa que encerra a obra da codificação espírita, o céu e o inferno. A quinta obra, a quarta obra da codificação espírita, que em realidade vai aprofundar as reflexões, os ensinos de Senhor Allan Kardec, vertidos da espiritualidade superior e que estão na quarta parte da obra inaugural da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. A quarta parte que Senhor Allan Kardec intitulará Das Esperanças e Consolações. Curiosamente, nesta quarta parte, que se segue a terceira, que trata das leis morais, das leis divinas, ele constará de 2 capítulos: das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. E nós começamos a pensar: como é que poderia uma pena estar constando de uma parte que é esperança e consolação? Parece que a penalidade é uma sanção, algo desagradável a vivenciar. Como é que pode estarmos experimentando penas e lograrmos a esperança e a consolação? E nesta obra, que vai aprofundar com exemplos, na segunda parte, mais de 60 exemplos de espíritos que nos vêm narrar a sua experiência existencial no corpo e fora dele, Senhor Allan Kardec constará da epígrafe, da frase que consta no início do texto, uma transcrição de um Velho Testamento que poderíamos sintetizar como: o Criador não quer a morte do pecador, em palavras livres, mas sim do pecado. Aí poderíamos imaginar a experiência de Joseph Maître, o cego, olhando a sua existência corporal, em que ele podia fruir, gozar, em que ele fez toda a dissipação que desejou. Talvez olhando naquela experiência nós poderíamos pensar: ele é feliz, ele é alegre, ele tem toda a experiência, a vivência, o aproveitamento da vida corporal. Será? Mas se víssemos a Joseph, poderíamos imaginar: cego e surdo, que punição divina seria essa? Mas poderíamos imaginar: era feliz ele quando fazia as dissipações? Ou ia esculpindo em seu corpo espiritual ou perispírito marcas profundas
que geraria um modelo de organização de um novo corpo, privado dos sentidos materiais, para que pudesse liberar-se das chagas profundas das viciações da alma, num corpo enfermo. Mas aquelas chagas que tocavam o corpo físico iam fazendo com que Joseph pudesse liberar-se deste passado desditoso e pudesse programar-se para um porvir mais feliz. Era a oportunidade do exercício da paciência e da resignação, que ele soubera permitir-se, porque poderia ter se queixado, mas afinal de contas ele havia pedido uma oportunidade reparatória, e a providência divina lhe havia oportunizado experimentar de novo os mesmos desafios. Mas poderíamos imaginar, mas veio com um acréscimo, porque não era mais só a cegueira, era a cegueira e a surdez. Mas quando ele estava cego para a dimensão material, ele ia esculpindo, aquilatando o seu espírito de percepções e valores imortais. É recebido na dimensão espiritual como alguém que passou por uma expiação terrestre. E aí poderíamos nos questionar, sim, é possível entender, mas passar pela dor dói. E é verdade. É verdade que experimentar as consequências de uma ação infeliz machuca. E poderia ser diferente. Nós poderíamos ter seguido o caminho sem necessitarmos da expiação. E a reflexão, então, que o codificador nos trará para ressignificarmos este desafio que nós sentimos. E aí a gente poderia imaginar, mas talvez não tenha se apresentado em minha casa íntima, ou no seio do núcleo familiar, ou mais perto de nós. Mas a vida física é uma prova buscada, diz o Consolador, o Espírito de verdade, na qual as virtudes construídas crescerão como cedro. Se não passamos pelo desafio da experiência carnal, não se consolidam as aprendizagens. É como o aluno que vai à escola e não passa pela prova. Ele não aprova. É necessário demonstrar a aprendizagem. Então, quando nós pensamos sobre a perspectiva de que a experiência desafiadora não é apenas a oportunidade de reparar um pretérito eventualmente equivocado, muito provavelmente o é, mas também poderá ser uma prova de valores morais, de aceleração de progresso, como teremos ensejo de ver. Mas no momento em que experimentamos o desafio, nos dói. Então a proposta que vamos encontrar do nosso Mestre Jesus, esclarecida pela doutrina espírita, e vamos analisar, é entendermos, para lograrmos a esperança e a consolação, o porquê. E olharmos da perspectiva de um espírito imortal que somos. E vemos ali no capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, no item 17. Se a vossa mão é motivo de escândalo, arrancai-a. É uma transcrição de um Novo Testamento, de um texto que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aí poderíamos imaginar, mas é uma punição divina? Ou seria uma petição da nossa parte? Um pedido nosso que encontra o consentimento da lei para que nós possamos nos liberar com a nossa consciência, para que
que nos liberemos da consciência de culpa. Então a continuidade é: se a mão é motivo de escândalo, arrancai-a. Se os olhos são motivo de escândalo, tirai-os. Quando passamos pela experiência expiatória, a experiência pode significar o processo expiatório, a expurgação, a educação moral. Quando vemos os desafios se apresentarem, são tantas oportunidades de nós desenvolvermos as virtudes morais. Então passamos pela experiência que machuca. Mas se nós olharmos da perspectiva espiritual da vida, quanto tempo durará? E os efeitos durarão. Se remontarmos a Joseph, alguns anos de incontinências morais significaram séculos de expiação. Mas uma existência de 50 anos sob o látego da dor, bem vivida, com resignação, significaram para ele uma reconstrução de uma aprendizagem. Então, muitas vezes, quando a dor se abate em nós, nós temos a impressão de que é uma punição divina. Ou que nós não estamos protegidos ou amparados pelo Criador. Mas imaginemos uma pessoa que comete um ato de agressão. Há uma lei física. Quando nós impomos uma força num determinado sentido, há a reação no sentido contrário. Se nos doer a mão, nós diremos que a culpa é do outro em quem a gente agrediu? Ou daquele que fez a impostação da força, quando poderia ter usado as mãos para carinhar? Então, experimentar o efeito de uma causa viciosa nos estimula a fazer outras escolhas, a repensar o nosso agir. E é neste sentido, então, que vamos encontrar no capítulo 5º, didaticamente consta do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Poderíamos imaginar como é possível ser feliz sofrendo, em aflições. E Joseph Maître nos demonstra: é possível ser feliz na medida em que a gente entende que não é uma punição, mas é uma oportunidade de reparar e progredir. E ele ainda não estava satisfeito, porque ele diz: eu apenas expiei, mas eu ainda preciso reparar numa existência mais produtiva. Então, se este meu relato for útil, que seja publicado, e eu comece a reparar a pena da perda da oportunidade, mas eu precisarei de uma existência de trabalho, de servir ao próximo, para construir virtudes mais significativas. Então ele iria ter de passar por desafios naturalmente, desde que existimos num corpo físico, material, num planeta ainda tão denso, que está caminhando para se tornar um mundo de regeneração, mas que ainda se caracteriza pela predominância da matéria, do mal. É natural. O primeiro respiro de um bebê dói e por isso ele chora. E desperta o instinto maternal que o acolhe e o envolve. Aquele espírito que traz um passado de equívocos, mas que a providência divina faz mergulhar num corpo tão fofinho, para que ele seja acolhido e amado e possa reconstruir a sua história espiritual. Suportadas pacientemente na terra os desafios, as dores podem nos poupar séculos de sofrimentos na vida futura. Este texto está grafado por Senhor Allan Kardec, o codificador. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos
de sofrimento na vida futura. Nessa narrativa, ele nos coloca que é como se nós tivéssemos um débito de alto porte e tivéssemos o ensejo de pagar a 100ª parte. Mas para pagar 1/100 dá a impressão de que são os 100%. Mas se nós parássemos para pensar, é apenas 1/100. E aí, então, ele nos considera, não seria interessante a gente pagar com algum esforço a 100ª parte e nos vermos quitados do débito? Mas quando nós murmuramos, dirá ele, quando nos queixamos, nos rebelamos, é como se nós pagássemos uma parte do débito e contraíssemos outra. E assim vamos procrastinando a quitação. Mas dizer que é a 100ª parte não é uma figura de expressão. Dizer que é poupar séculos de sofrimento não é uma figura de expressão. E nós podemos ter a certeza disso pela ratificação, pela confirmação, que virá a seguir no texto. Quando o Espírito Lacordaire dirá, quando nós passamos pelas experiências desafiadoras da existência e conseguimos não nos queixar, e conseguirmos, mais do que isto, agradecer, porque o Senhor da vida considerou que estávamos prontos para quitar a 100ª parte do débito, nós poderemos gozar no mundo espiritual de séculos de felicidade. Nos pouparmos de séculos de uma quitação que se daria parcelada. Porque a gente amortiza o débito. É como aquela pessoa que faz o empréstimo no banco, aí tem os juros. Mas aí o banco permite uma renegociação de débito. Mas aí é claro que a gente não tem talvez todo o montante para quitar de imediato. Mas com algum esforço, algum trabalho extra, as horas extras, a gente vai nos desfazendo de alguns bens, a gente vai dar conta e quita-se de imediato. E pode estar tranquilo, porque não tem aquela cobrança a nos perturbar. Assim também perante a lei divina. Mas não é com o outro o débito, é conosco mesmo. A nossa consciência nos cobrar que nós infringimos e que precisaremos reparar. Mas a dor não é eterna e é possível corrigir. Então, naturalmente, quando nós vemos os desafios que nós padecemos, quando nós olhamos, por exemplo, rio acima e as nossas casas abaixo, e aí nos dá uma aflição que fazer. E de fato há um desafio, de fato há perdas, de fato os nossos corações se angustiam. Mas este espírito que dita esta mensagem, desgraça real, nos coloca sob uma perspectiva diante dos fatos da vida. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, quando a gente olha a tempestade fazendo estragos, os nossos olhos se chocam e os nossos corações se angustiam. Parece que está tudo sendo perdido. Mas não fosse pela tempestade, haveria os miasmas insalubres que causariam a morte. Para aqueles que vivenciamos uma pandemia recente, nós sabemos o que isso pode significar. Então, aquela tempestade que provoca sim alguma destruição, mas que evita um mal maior, seria motivo de queixa ou de gratidão? De tristeza ou de esperança?
esperança e consolação. Para Joseph Maître, a cegueira dos olhos, a surdez auditiva, não teria permitido a este espírito dilatar, ampliar as suas potências da alma como espírito imortal? É natural que a perda material gere algum constrangimento, mas o corpo não há de perecer. Daqui a 100 anos, aonde é que nós estaremos? Seguramente não será neste corpo. Seguramente não será nestas condições transitórias da vida material. Mas aquilo que nós fizermos aqui neste corpo vai nos gerar uma consequência para daqui a séculos. E poderá ser uma consequência de gozo e não de pena. É uma escolha que nos cabe fazer. Então, quando a gente olha a tempestade, o paradigma, a forma de ver espírita deve nos colocar, além da perda material transitória, o que é que me traz de benefício? Não é o saneamento da psicosfera planetária? Não é a limpeza destes agentes que provocariam os danos? E ela segue. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Então a gente às vezes recebe uma proposta de trabalho. E nessa proposta de trabalho a gente vai ter um aumento salarial. E nós pensamos, excelente, vou ser promovido e vou ter um incremento salarial, eu vou ter mais conforto para mim, para minha família. Eu vou conseguir fazer um planejamento de longo prazo, vou organizar a minha aposentadoria e vou ter um futuro muito tranquilo. Parece muito bom, mas o quanto custa aquele aumento salarial? Será que eu não vou precisar abrir mão de tempo com a minha família para ganhar um plus que não é para o mínimo existencial? E daqui a 10 e 15 anos, eu vou olhar para os meus filhos em processos depressivos pela alienação parental, órfãos de pais vivos. Eu vou me afastar daqueles entes queridos. Talvez isso signifique relações com pessoas que vão instigar em mim os desejos materiais. E daí, daqui a pouco, eu não tenho mais tempo para ir a uma palestra no centro espírita. Daqui a pouco, eu não tenho tempo para participar de um grupo de estudo, para ser um trabalhador. E aí eu vou deixando de ter aqueles espaços físicos e psíquicos de contato com a equipe espiritual que avalizou a minha reencarnação. E aí eu olho para aquela oportunidade de promoção profissional. Parecia muito boa, mas a que custo espiritual? Ou então eu fui demitido do emprego. E aí parece que abriu-se um abismo porque sou um arrimo de família. Mas quem sabe aquela oportunidade de buscar um outro campo de trabalho, novas relações, desenvolver-me no campo do intelecto, ajustar os compromissos da vida, pensando na minha condição de espírito imortal, e superar-me pela fé, pela confiança. Então, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso, feliz ou inditoso, infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida. Não é que nós não possamos ter promoção salarial e profissional. Que bom que tenhamos.
mas sabendo do que isto representará para mim. Às vezes nós dizemos assim, agora está ótimo, porque eu não sou mais subordinado, agora eu mando, agora eu sou o chefe. E então eu me torno responsável por todos os meus liderados. Assim como o pai o é pelos filhos, o gestor pela atividade que gerencia. E aí eu tenho de dar conta da minha administração. Então pensarmos nas consequências como espírito imortal. Esta escolha pode me auxiliar a promover virtudes? Pode me auxiliar como espírito? Ou vai me dar um destaque, um resultado aqui e agora? É preciso refletir. E olhar a vida. Às vezes, quando nós estamos nos momentos felizes da vida, nós dizemos, muito obrigada, Senhor. Porque não está nada de errado. Sim, agradeçamos. Mas quais são os momentos mais significativos de exercícios morais, se não aqueles das batalhas íntimas? Quando se apresenta uma doença física, a ausência de um ser amado, uma condição material, um desafio de relação, e então nós somos instigados a pensar sobre o agir, a fazermos um exercício de atitudes que nem sempre são aquelas aprendidas. Então, na perspectiva da vida que o Senhor nos deu, nós poderíamos pensar, mas toda dor é uma punição? Seria toda dor uma expiação? Naturalmente que não. Nesta obra, Liberta-te do Mal, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles intitula a obra, estou me esquecendo de passar aqui, agora sim. A gente poderia imaginar por que o espírito superior colocaria numa obra este título imperativo: Liberta-te do mal. Um espírito superior não nos engana. Então, se ela nos faz essa proposta, é porque isso é possível. E de fato é. Joseph é um exemplo de superação. É um exemplo do que pode significar a reencarnação quando nós nos propomos a fazer aquilo que nos comprometemos a fazer na vida espiritual. Mas a benfeitora Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vai nos indicar nesta mensagem, Epístola ao Menestrel de Deus, ou Carta ao Cantor, ao Trovador de Deus, vai nos trazer a narrativa de um espírito cristão, a quem muito devemos nós outros, os espíritas, porque também ele foi um missionário do Cristo para restaurar o ensino de Jesus, quando as trevas medievais colocavam em risco a pujança da verdade cristã. E este espírito, estamos falando de Francisco de Assis, passou por desafios de alto porte. Ele teve a oportunidade, como sabemos, de ter uma vida de abastança. Os pais, o pai principalmente, comerciante de muitos bens. Mas num determinado momento da sua vida, ele se vê diante de um vazio existencial. Todos os bens e as riquezas que o corpo lhe proporcionava, as distrações materiais, não o preenchiam, não o felicitavam intimamente. Quando ele faz a escolha de abandonar os apegos materiais, a sociedade choca-se e a família não o compreende. Foi
Foi um primeiro abalo, naturalmente, mas ele parte porque estava saturado. E é quando no nosso mundo íntimo, seja pela dor, seja pela reflexão de profundidade, a gente se satura. Se satura da maneira como a gente é. E decide ser diferente. Decide construir aquilo que nós, como filhos de Deus, podemos fazer. Um ser renovado, um ser superior. Então Francisco vai divulgar a doutrina cristã na sua pureza e vivê-la. Mas vai experimentar dores muito intensas. Ele vai experimentar a dor da fome corporal. E quando os estômagos estavam vazios e eles quase urravam da dor da fome, ele cantava a gratidão a Deus. Porque era uma prova buscada para a sua evolução espiritual. Enaltecendo a gratidão a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A malária era uma doença epidêmica que se instalava. E ele também sofreu dessa dor. Também ele, indo ao Oriente divulgar a doutrina cristã, foi acometido por uma doença, o tracoma, que vem a causar conjuntivites de alto porte, que precisavam de uma terapêutica que não havia então. Mas um amigo, Frei Elias, vai sugerir a ele que buscasse um tratamento médico inovador. E ele se apresenta ao dito profissional da medicina, que em 2 ferras em brasa cega-lhe os olhos, deixando as marcas profundas. E quando ele se aproxima para esta prova dolorosa, ele se restringe a dizer: irmão fogo, sede bondoso para comigo. Mais tarde, a sua audição também é tomada de pústulas, pus, doença. E então a terapêutica é ferros em brasa. E nenhum ruído dele se ouviu. Francisco era um dos vasos escolhidos do Cristo. Não havia o que espiar. Passou pela cegueira como José. Passou pela surdez, depois pelos cânceres à face e pelas manchas arroxeadas das flores da hanseníase que carcomiam o corpo daquele espírito. Mas mais do que isso, passou pelas dores morais. As dores que a benfeitora Joana nos dirá. Que muitas vezes aqueles que eram beneficiados por ele, como se fossem serpentes, picavam-no 1000 vezes, mas ele continuava a amá-los. E dirá a benfeitora: aqueles, porém, que vos atraiçoaram, também morreram. Pobrezinho de Deus. E despertaram com a hanseníase na alma. Não vós, recebido por ele, por Jesus, que vos aguardava com a ternura infinita que reserva para aqueles que o amam. Por que não sermos recepcionados assim? Seja como Joseph, ou os missionários que vêm para experimentar os desafios existenciais, não como expiações de um pretérito culposo, mas como provas que aceleram o progresso espiritual.
O fato é que nós outros também recebemos a oportunidade da reencarnação. Num momento planetário muito singular, em que o mundo está num clímax, rumo a um processo de regeneração. Por que nos teria Deus oportunizado renascer nesta hora grave? Poderíamos imaginar do desafio, dos perigos da jornada, como se estivéssemos com o mar num cume de ondas mais difíceis. E é verdade. Mas não teríamos nós a condição de transpor até a calmaria deste mar que se implantará? Então, pensar na nossa existência carnal, nestes dias de transição, também é um motivo de esperanças e consolações. Vamos encontrar, para finalizarmos a nossa reflexão, esta observação na obra O Livro dos Médiuns. Na finalização da obra, capítulo 31, Dissertações Espíritas, na mensagem 11, de um espírito que se apresenta como pai da médium, Pedro Juti, ele nos dirá: o espírito humano segue em marcha necessária. Todo progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Agradecei ao Senhor o haver permitido assistais à aurora bendita. O Senhor não quer a morte do ímpio, mas quer a morte da impiedade. Estamos num momento de um alvorecer de uma nova era. Também é oportunidade para nós de exercícios de paciência e de resignação. Mas esses exercícios não serão apenas um benefício para nós. Não serão apenas uma expiação de um passado equivocado, mas serão a construção de um planeta melhor, que, se o Senhor da vida permitir, nós mereceremos habitar. Quando pensamos em alguém que amamos como os filhos, nós planejamos um futuro ditoso e temos todo o cuidado, todo o carinho para que ele possa fruir deste gozo futuro. Mas esses que são os filhos de Deus, os nossos irmãos, poderíamos ser nós mesmos, num amanhã que hoje é certo que desafiador, é certo que por vezes vêm as tempestades, mas não é na tempestade da vida que surge a flor da esperança, da perseverança, da benevolência, da piedade. E não é na tempestade da vida que nós construímos um futuro ditoso que poderemos vivenciar e habitar. Então, a doutrina espírita nos mostra que o desafio da vida não é exatamente a pena, mas a oportunidade construtiva que o Senhor nos tem oportunizado. Que nós saibamos agradecer e aproveitar. A nossa gratidão profunda pelo ensejo de termos aqui estado, compartilhado desta semana espírita, e os nossos votos a todos de muita paz. Muito obrigada.